E nós vamos, através da auriculoterapia chinesa, selecionar vários pontos auriculares que têm por objetivo tratar a displasia mamária, podendo até eliminá-la por completo. O primeiro ponto que a gente vai selecionar é o chamado pontos mama. Então, o ponto mama, são pontos equivalentes à zona correspondente. E qual que é a função desses pontos de zona correspondente? É justamente direcionar o Qi e o Xue para a região das mamas. Dessa forma, ele promove o movimento do Qi nessa região, desestagnando o Qi estagnado nessa região e podendo tratar assim. E como é que nós podemos localizar o ponto mama? O ponto mama, ele fica, nós temos aqui a anti-hélix e nesta anti-hélix, né, nós temos aqui formando um C. Ó, nós vamos estar formando aqui um C nessa anti-hélix. No centro desse C, tá, mais ou menos aqui dividido pela raiz do hélix, ó, na região da raiz do hélix, ela divide mais ou menos o centro, nós vamos ter dois pontinhos que formam aqui, deixa eu tentar riscar, vamos dar o ponto mama de um lado e do outro. Eu consegui aqui marcar, ó, dá para ver. Então, eu consegui aqui marcar nessa região onde a raiz do hélix aqui direciona o centro desse C, do anti-hélix, e aqui a gente consegue marcar a localização dos pontos mama, tá? Esses pontos, nós vamos colocar como pontos de zona correspondente, vão ser os primeiros pontos que nós vamos colocar para o tratamento da displasia. Por quê? Porque o ponto de zona correspondente, ele está direcionando para o organismo onde nós devemos atacar, para onde o Qi deve ser direcionado. Então, ao colocarmos a zona correspondente, no caso dos pontos mama, referente, vamos direcionar o Qi para aquela região, favorecendo, assim, o desbloqueio do Qi estagnado na região das mamas. Nós vamos agora colocar o segundo ponto. Qual seria o segundo ponto? Nós vamos utilizar o chamado ponto tórax. Tá? O ponto tórax, a região do tórax, ele vai englobar, vai passar pela região das mamas, né? Então, tanto vai para cima e para baixo. Aqui, ó, tá? A região do tórax. Essa região do tórax, ela vai estar atingindo, a gente também vai estar direcionando a energia para toda aquela região do tórax, desobstruindo o tórax, pois é no tórax que ficam as mamas. Então, mais uma colocação, mais um reforço de um ponto, com o objetivo de direcionar o Qi, a fim de desestagnar ou levar energia suficiente para poder tratar essa situação. Tá? O próximo ponto que nós vamos estar utilizando na auriculoterapia, aí nós já vamos começar com o ponto hipófise, tá? Qual que é a função do ponto hipófise? O ponto hipófise, ele é um ponto que vai tratar todas as questões endócrinas. Então, sendo a displasia mamária, a presença de nódulos ou cistos, está relacionada ao sistema endócrino, ou seja, função metabólica, justamente a falta de circulação de energia, o acúmulo de fleuma. Então, o ponto hipófise, ele vai ajudar no tratamento dessas questões endócrinas. E onde nós podemos localizar a hipófise, né? O ponto hipófise, como podemos ver na imagem do slide, ele está aqui no final do antitrago, já na divisão com a fossa superior, e ele é localizado aqui por cima, aqui no YouTube também. Então, a gente vai, olhando a orelha desse jeito, nós vamos marcar por cima, no final do antitrago, tá? Já na divisão com a fossa superior do antitrago. Então, nós vamos aqui encontrar o ponto hipófise. E esse ponto, nós vamos estimular com a função de melhorar o sistema endócrino e poder tratar o acúmulo
de fleuma e a estagnação do Ti na região do tórax e das mamas para desobstruir. Dessa forma, nós vamos transformar e transportar também a fleuma, metabolizando o cisto ou os nódulos, o que vai ocasionar na diminuição do tamanho e até o desaparecimento desse cisto ou nódulo. Durante a nossa estrada aí na medicina chinesa, pegamos diversos casos de displasia mamária, onde tivemos sucesso em todos eles no objetivo de eliminar a presença do cisto ou nódulo. Então, só uma questão de tempo. Alguns pacientes um pouco mais longo o tratamento, outros pacientes um pouco mais curto, mas em média em torno de 10 sessões para que consiga eliminar esse cisto ou nódulo. Obviamente vai depender do tamanho, da textura, tá? O nódulo um pouco mais difícil que o cisto, porque o cisto é um acúmulo de umidade e o nódulo já é um acúmulo de fleuma ou mucosidade, então ele é mais resistente. Então, o processo de transformação demora um pouco mais, tá? Porém, todos os casos, bem tratado, o paciente também colaborativo no sentido de evitar alimentação também que produza fleuma, como, por exemplo, o uso de laticínios, o uso de açúcares, né, de farinhas não integrais, alimentos gelados, alimentos frios, tanto em temperatura como em energia. Por exemplo, o uso de saladas sem o aquecimento de temperos, o consumo de frutas sem o acompanhamento de aquecedores, como, por exemplo, as castanhas. Então, existe uma manipulação da alimentação para que ela contribua na eliminação desses nódulos também. Isso a gente comenta mais profundamente em outras aulas, tá? Então, a gente vai falar aqui do ponto endócrino, e o ponto endócrino ele tem justamente a função de fazer essa metabolização, essa transformação e transporte, pois ele é um ponto que está relacionado tanto ao fígado como ao osso do baço, onde ele vai contribuir para a transformação desse cisto ou nódulo. Aqui, onde nós vamos encontrar o ponto endócrino, tá? Ele vai ficar na incisura do intertrago, que é essa aqui, ó, só que por dentro do assoalho da concha cava. Então, nessa região aqui, tá? Nessa região aqui, nós vamos marcar, vou desenhar, vou pintar de vermelho, para delimitar onde fica esse ponto endócrino. Ó. Então, eu consegui riscar aqui, ó, lá no assoalho, tá? Então, a gente consegue ver onde fica o ponto endócrino, tá? Então, aqui dentro, indo pela concha cava, na incisura do intertrago, tá? Então, aqui, ó, é justamente o ponto endócrino. Então, ele esse ponto, à exceção dos outros pontos na auriculoterapia chinesa, nós temos alguns pontos que têm um tamanho um pouco maior do que os demais pontos. E o ponto endócrino é um. Ele é todo aquele assoalho da incisura do intertrago, já pelo lado, por dentro da concha cava, tá? E aí ele tem toda aquela região, nós vamos estar colocando, preferencialmente, em caso de sementes, aquelas que vão vir duas sementes juntas. Para quê? Para que eu consiga pegar toda a região do ponto endócrino e estimular melhor. Mas se utilizar uma semente, não vai ter grande prejuízo.